te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Glória e majestade. Glória e majestade, vossa honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com teu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória e majestade, vossa honra e poder sejam dados a Jesus,
seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te, ó Senhor. 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 Amém. Enquanto nós cantamos a próxima canção, que você vai reconhecer o milagre do Senhor sobre a sua vida, você pode também reconhecer como o Senhor tem sido bom com a sua vida. E você vai fazer isso participando do nosso momento de dízimos e ofertas. Enquanto você canta, enquanto você entrega ao Senhor o seu coração, entrega ao Senhor os seus dízimos e ofertas, com muita generosidade, com muita alegria, né? Traga ao seu coração os tantos momentos que o Senhor tem sido bom com você, com a sua família, com a sua casa. E cante ao Senhor com alegria. Faz mais um, por favor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Deus, nós oramos ao Senhor e declaramos que Tu és a fonte que nos encontrou. O Senhor é aquele que nos libertou, Deus, do poder do pecado. Hoje nós temos, ó Deus, muito mais do que aquilo que precisamos, porque a Tua graça e a Tua misericórdia alcançam os nossos corações todos os dias. Graças te damos, ó Deus, por esse amor. Como é bom poder cantar desse amor que um dia, ó Deus, penetrou o nosso coração, ó Deus, de maneira tal, ó Deus, que nós não podemos negar. A Tua presença é real. A Tua presença, ó Deus, pode ser sentida por nós, pode ser percebida por nós, e nós queremos nos alegrar por isso. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque temos a Ti. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós temos o Senhor conosco. Isso, ó Deus, traz total esperança e conforto ao nosso coração. Acalma o nosso coração, ó Deus, e nos dá alegria, ó Deus. Se alguém que se encontra aqui abatido nesta manhã, por algum motivo, seja ele qual for, que o Senhor possa, ó Deus, como essa fonte que nos encontrou, encontrar esse coração e trazer a alegria que precisa. Ó Deus, e esperança àquele que se encontra desesperançoso. Paz àquele que se encontra, Deus, de alguma maneira estressado, Deus, turbulento. Que esses corações possam, Deus, se render na Tua presença nesta manhã e reconhecer que Tu és a fonte que alcança, Deus, a fonte que transforma, a fonte, ó Deus, que preenche, ó Deus, a fonte que traz o sustento e a alegria ao nosso coração. Esse é o Senhor que nós cantamos, é o Senhor que nós adoramos, é o Senhor que nós nos rendemos e agradecemos nesta manhã por tão grande amor por nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Uma boa manhã a todos mais uma vez, que o Senhor Deus nos abençoe, louvor já muito abençoado. Nós já tivemos uma EBD aqui, um momento de ensino também muito rico, e agora com a graça de Deus vamos continuar estudando a nossa Bíblia, a nossa velha Bíblia. Eu tinha um professor, um pastor que dizia em oração, ele dizia assim: Senhor, obrigado pela sua mensagem eternamente nova da minha velha Bíblia. Nós não estamos aqui inventando uma mensagem nova, gente. Aliás, que tudo que você vê em teologia é muito novo, muito diferente daquilo que foi falado em 2000 anos de igreja. Você pode confiar que pode ser uma grande bobagem, uma grande heresia, não é? Nós precisamos pregar, mas sentando nos ombros dos gigantes, daqueles que vieram e nos precederam, já anunciaram essa palavra antes de nós. Muito bem. Muito bem, nós estamos estudando Efésios, então abra comigo, por favor. Efésios capítulo 3. Nós estamos chegando no final da primeira parte de Efésios capítulo 3. Como nós já falamos, Paulo do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai deixar muito claro aquilo que Deus fez por nós, a sua obra consumada. E a partir do capítulo 4 ele vai responder aquela clássica pergunta que nós já conhecemos bem: e agora, como nós vamos viver? Então Paulo é muito didático em suas epístolas, não apenas em Efésios, mas esse esqueleto está presente também em Romanos, está presente em Colossenses, né? Paulo expõe as maravilhas de Deus e depois ele vai dizer: e agora, como você vai responder tudo isso? Então nós estamos aqui na última porção do capítulo 3, que é uma oração que o apóstolo Paulo faz depois dessa sua extensa exposição acerca do misterioso desígnio de Deus de fundar uma nova sociedade. Muito bem, a oração do apóstolo Paulo, então, versículo 14 do capítulo 3 da carta aos Efésios, ele diz assim, ele ora dessa forma: quando penso em tudo isso, caio de joelhos
e oro ao Pai. Outra tradução diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Esse Pai é o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Eu peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração ou em vossos corações à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por meio do seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Pai, aqui está a Tua palavra e te damos graças por ela. Te pedimos que nesta manhã o Senhor nos ilumine, Senhor, que a nossa mente seja iluminada pelo Teu Santo Espírito, nos dando a compreensão dos Teus mistérios. Ó Senhor, fala conosco, alimenta-nos nessa manhã, para que nós possamos, ó Deus, experimentar de forma muito clara a Tua vontade para as nossas vidas. Instrui-nos, é assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Como nós já falamos reiteradas vezes, o apóstolo Paulo começa a sua carta aos Efésios falando sobre essa nova sociedade que Deus está formando, que Deus está fundando a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 1, como nós vimos, o apóstolo Paulo vai dizer que essa nova sociedade, ou essa nova família, esse novo povo foi formado pelo Deus triuno. Nós vimos aí de uma forma muito clara que o apóstolo vai dizer que o Pai, antes da fundação do mundo, na eternidade, Ele já nos escolheu e nos separou para si mesmo, e nos escolheu de forma misteriosa, não por algo que estivesse em nós, não por causa de alguma justiça que nós fizemos, mas por causa do seu misterioso amor e desígnio. Ele nos escolheu, e Jesus Cristo, o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, Ele entrou no tempo e no espaço, vestiu carne e osso, pele, andou entre nós, e Ele nos redimiu por meio do seu sangue. E o apóstolo Paulo vai dizer que também, depois de Cristo ser assunto aos céus, nós fomos selados com o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. E tudo isso Deus fez para o louvor da sua própria glória. Irmãos, e como nós falamos aqui também, de forma repetida, tudo que existe nos céus, na terra, debaixo da terra, existe para o louvor e para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, Deus redimiu o homem, Deus selou o homem, e Deus está nos conduzindo à sua presença para a sua própria glória. Os propósitos eternos de Deus foi justamente esse: fazer convergir em Cristo todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua doxologia, que foi citada aqui pelo pastor Tiago na sua EBD pela manhã, o apóstolo Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem o instruiu? Quem primeiro deu a Ele, para que depois pudesse receber de volta? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele
a glória. Paulo vai dizer isso no capítulo 1, não é? Todas as coisas existem para o louvor da glória de Deus. Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Você não é um acidente de percurso, um erro no caldeirão cósmico desse universo, mas você existe por causa da vontade de Deus e existe para o louvor da sua glória. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer por que Deus nos salvou. E nos salvou de quê? Ele vai responder essa clássica pergunta: fomos salvos. E salvos de quê? O Paulo vai dizer no capítulo 2, fomos salvos dos nossos delitos e pecados. Nós andávamos desgarrados e não tínhamos condição alguma de obedecer à lei de Deus, mas Deus nos salvou e nos libertou dos nossos delitos e dos nossos pecados. E não apenas fomos libertos dos nossos delitos e pecados, mas também nós recebemos uma nova mente. Nós andávamos reféns da mente de Satanás, Paulo vai dizer isso. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, a nossa mente estava obscurecida, nós não conseguíamos enxergar a luz do Evangelho, mas Deus nos libertou, Deus nos salvou dessa mentalidade maligna que impera nesse mundo. O apóstolo vai dizer em 2 Coríntios 4,4, esse mundo jaz no maligno, não é? Então, essa nova mentalidade agora foi dada a cada um de nós. Nós somos libertos, então, das garras de Satanás. E Paulo vai dizer também que nós somos salvos de nós mesmos. Nós andávamos segundo o desejo do nosso coração. E aqui talvez seja a escravidão das escravidões, irmãos. É o homem andar segundo o curso do seu próprio coração. Isso é muito interessante, nós estudamos isso. Por quê? Porque quando você vai conversar com as pessoas aí fora, elas vão dizer assim: eu sou livre. Aí, essa questão da liberdade é uma questão filosófica muito importante, né? Aí você pergunta: por que você é livre? Eu sou livre porque eu faço o que eu quero. Ora, mas isso não é liberdade de forma alguma, né? Liberdade não é você fazer o que você quer. Isso é escravidão. A gente chama isso de escravidão do self, escravidão de si mesmo. Quando você faz o que você quer, você não é livre de coisa nenhuma, você é escravo das suas vontades, dos seus desejos, dos seus instintos. O homem livre não é aquele que faz o que quer, é aquele que faz o que deve ser feito, é aquele que faz aquilo que é certo, é aquele que faz aquilo que é verdadeiro, é aquele que faz aquilo que é justo. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é você beber até cair, a verdadeira liberdade é você não precisar de beber até cair. A verdadeira liberdade não é você fazer sexo com todas as pessoas que você deseja, é você controlar os seus impulsos sexuais. Essa é a verdadeira liberdade. Isso é ser livre na teologia cristã. Então, liberdade absolutamente não tem nada a ver com fazer a minha vontade, mas com fazer a vontade de Deus. E Paulo vai dizer: nós fomos salvos de nós mesmos, Deus nos libertou da tirania do nosso próprio orgulho, da nossa própria autossuficiência, da nossa autocompreensão de quem nós somos e os nossos desejos, muitas vezes, contrários à lei de Deus. E nós somos salvos para quem, meus irmãos? Nós somos salvos para Deus. Nós fomos resgatados dos nossos pecados, nós fomos resgatados do império das trevas, para usar uma expressão de Colossenses, nós fomos resgatados de nós mesmos, mas agora nós fomos resgatados de tudo isso para Deus. Deus nos chama à sua presença por meio de Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer, não é? Que nós agora que entendemos isso, essa nova sociedade que Deus está formando, agora é feitura de Deus. Isso está no capítulo 2, se não me engano, no verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer isso, verso 10, pois somos obras-primas de Deus, ou feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as nossas vontades? De jeito nenhum, nós não somos escravos da nossa vontade, nós somos criados para realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nela. Nós somos o poema de Deus, nós somos a inspiração de Deus para agora vivermos em sua presença. Deus nos chama à sua presença para que nós pudéssemos agora fazer as boas obras que Deus quer que nós façamos. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Muito bem, e o pastor Tiago falou aqui nas suas aulas
a partir do verso 11, que ele disse que uma das coisas grandiosas que Deus fez por nós foi que ele quebrou as cadeias e as barreiras que nos separam dos nossos irmãos. Não foi isso, pastor? Os muros foram quebrados. Irmãos, a vida cristã é justamente esse anúncio de que agora tudo que nos separava de Deus e do nosso próximo foi definitivamente quebrado. Nós chamamos isso de reconciliação cruciforme, uma reconciliação em forma de cruz. Cristo nos reconciliou com Deus, reconciliação vertical. Os nossos atos de justiça, a nossa bondade, tudo aquilo que a gente pensa fazer para chegar a Deus é pouco demais, é pequeno demais. A palavra de Deus vai dizer que os nossos atos de justiça são para Deus trapos de imundícia, é coisa que fede, é coisa que Deus abomina. Mas Cristo, o que Cristo fez? Quebrou a barreira de inimizade entre nós e o nosso Deus. Para usar aqui uma expressão aí do neopentecostalismo, que a gente canta muito também aqui na igreja, o véu que separava não separa mais, né? Assim, a ideia lá do Santo dos Santos, né? Deus rompeu a barreira de separação por meio do seu próprio sangue. Ele derramou o sangue do seu próprio Filho para que nós pudéssemos agora nos reconciliar com Ele. Esse novo e vivo caminho foi aberto para nós por meio do sangue da cruz de Cristo. Agora você pode estar diante de Deus com alegria e com sentimento de paz, sabendo que os seus pecados foram perdoados. Você pode agora se chegar a Deus sem ter nenhuma acusação mais contra você. É o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, quando ele diz, introduzindo o capítulo, ele vai dizer: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida vos libertou da lei do pecado e da morte. Você não conseguia se chegar a Deus, você não tinha habilidade para chegar diante de Deus, não é a força da sua carne que vai fazer você chegar diante de Deus, mas é o sangue de Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo agora, nós podemos ter acesso ao coração do Pai. Essa é a boas novas do Evangelho. Essa barreira, então, vertical entre nós e Deus foi definitivamente quebrada. Mas não apenas isso, Paulo vai dizer no capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2, e também na primeira parte do capítulo 3, como nós vimos na semana passada, que as separações entre nós e os nossos irmãos também foram quebradas. A ideia da cruz, né? Essa reconciliação cruciforme. Nós e Deus, e também nós e o nosso semelhante. Irmãos, e cá para nós aqui um parêntese muito importante: não existe reconciliação com Deus que não nos leve a nos reconciliar com o nosso semelhante. Porque às vezes a gente pode elucubrar assim, né? Não, pastor, eu sou reconciliado com Deus, mas eu odeio um tanto de gente. Eu amo ao Senhor, mas eu odeio o meu ex-marido. Eu amo ao Senhor, mas eu odeio o meu vizinho. Eu amo ao Senhor, mas eu não perdoo o fulano. Eu amo ao Senhor, mas eu não posso... Eu queria que aquela pessoa morresse, porque eu não aguento nem ver a cara dela. Isso não existe no reino de Deus. Porque à medida que nós somos reconciliados com Deus, e uma das marcas mais fundamentais dessa reconciliação é que nós agora passamos a amar não apenas a Deus, mas o nosso semelhante. Porque o apóstolo João vai dizer de uma forma muito clara: se você não ama ao seu próximo, a quem você está vendo, está aí na sua frente, se materializou aí, né, você pode tocar. Se você odeia o seu próximo, como você vai dizer que ama a Deus a quem você não vê? Irmãos, Deus quer ter rosto, Deus quer ter pele. Deus quer ser amado, não de forma etérea, na espiritosfera. Deus quer ser amado através do próximo. É por isso que Jesus também, num dos sermões lá, né, Mateus 24, ele vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede, estava nu e me vestiste, né? Aí, aqueles benditos, bem-aventurados vão dizer: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome? Quando foi que nós tivemos nu, com frio? Nós não nos recordamos disso.
Aí o que Jesus vai dizer? Porque todas as vezes que vocês fizeram isso aos um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então, se nós queremos amar ao nosso semelhante, nós precisamos, aliás, nós queremos amar a Deus, nós precisamos amar o nosso semelhante. É por isso que os mandamentos gêmeos, eles são inseparáveis mesmo, que sintetiza toda a lei de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ame a Deus, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Aí um paradigma bom, você deve amar o próximo como a você mesmo. Você não cuida de você? Pelo menos até hoje, eu não vi nenhum irmão aqui chegando na igreja aqui se autoflagelando. Existe isso, né? Que é uma doença, assim, as pessoas às vezes se machucam, né, e tal. Eu preciso de um tratamento. Mas geralmente os irmãos chegam aqui todo arrumadinho, bonitinho, perfumado, né? Uma autoestima elevada, né? Aí você diz assim, irmã Clélia, como a irmã Clélia está tão bonita hoje. Hoje eu vi Viviane elogiando a irmã Clélia ficou toda satisfeita. Por quê? Quem não gosta de ser elogiado? Não é, pastor? Você é mais difícil, mas assim, tem irmãos que, né, é fácil de você elogiar, assim, pela beleza e tal, né? Mas não é assim, por quê? Porque nós nos amamos. A gente cuida, né, do nosso corpo, né? Ou pelo menos deveria cuidar, e com carinho. Ora, mas justamente esse é o paradigma. Você não se ama. Então, assim como você ama você mesmo, você precisa amar o seu semelhante. Irmãos, e por que eu estou fazendo toda essa grande introdução? Porque o apóstolo Paulo, no final dessa sessão, antes dele entrar no capítulo 4, onde ele vai mexer com as gavetas mais profundas da nossa alma, eu quero fazer aqui um parênteses. Talvez esse ano a gente não vai conseguir entrar no capítulo 4, nós vamos ter agora programação de Natal e tudo mais, mas ano que vem, nós vamos mexer em gavetas profundas aqui. Paulo é terrível, Paulo faz a gente sofrer demais. A partir do capítulo 4 em diante, ele começa a tocar em pontos assim nevrálgicos, muito sensíveis da nossa vida, e assim, venha preparado para o ano que vem, se você não sair da igreja antes, venha preparado ano que vem, porque Deus vai mexer conosco, e vai mexer conosco inclusive com uma propaganda no acampamento. As palestras do acampamento já estão prontas. Deus vai mexer também em algumas áreas da nossa vida. Mexeu no meu coração nessas férias, e vai mexer com os irmãos no acampamento também. Então vai preparado para o acampamento, que nós vamos tomar muita pancada lá, tá certo? Deus vai falar com a sua igreja certamente. Muito bem, mas isso é para o próximo ano. Deus já está nos preparando para isso. Mas o que nos interessa aqui? O apóstolo Paulo vai fechar, portanto, essa primeira sessão no capítulo 3 de Efésios com uma oração. E eu acho muito interessante ele fazer isso, porque primeiro ele pregou a palavra, ele expôs a palavra, ele ensinou a palavra, ele exortou aos irmãos acerca da obra de Cristo, para que a gente possa compreender essa obra, e em seguida ele ora. E isso é muito interessante, irmãos, porque toda boa oração começa com uma boa teologia. Você só ora de verdade se você tem uma teologia de verdade. Nós precisamos conhecer o nosso Deus se nós queremos orar bem. Porque nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Isso é um ponto. O segundo ponto é que toda boa teologia, toda boa exposição bíblica nos leva a orar. Porque é impossível você ser impactado com o Evangelho de Jesus, com as verdades contundentes do Evangelho de Jesus, e não orar. Porque a palavra de Deus é espelho para nós, gente. E não é isso que Tiago fala? A palavra é espelho. E quando nós somos expostos à palavra de Deus, ela nos deixa com a alma nua diante do Senhor. E a gente começa a ficar incomodado, assim como chegamos na frente do espelho e olhamos ali as nossas não conformidades, e olhamos ali alguma coisa que não está legal, né? E quando nós chegamos diante de Deus, Deus nos expõe a sua palavra. Deus não nos envergonha, gente, mas como Pai amoroso, Ele nos mostra o real estado, a nossa alma.
E quando nós somos expostos a isso, nós caímos de joelho e oramos. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo justamente. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Toda boa teologia deve nos colocar de joelhos. E joelhos diante de Deus, porque toda boa teologia nos humilha. Toda boa teologia fala profundamente ao nosso coração. Expõe as nossas mazelas e dá um ipô no nosso orgulho, na nossa autossuficiência. Mas Deus faz isso porque Ele nos ama. E é justamente o amor o tema central da oração do apóstolo Paulo. Se você for sintetizar tudo que Paulo orou do verso 14 até o final do capítulo, você vai ver que o desejo maior do apóstolo Paulo é que sejamos cheios do seu amor. Irmãos, o que causa guerras entre nós? O que causa esses muros de divisão que o pastor Tiago pregou tão bem, e eu tentei falar um pouquinho na semana passada? O que gera os conflitos entre nós? O que gera os desencontros entre nós? Essa falta de comunhão na igreja, quando nós não nos toleramos, não nos suportamos. Isso é falta de amor, gente. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: olha, se vocês querem de fato viver essa nova vida que Cristo está abrindo para vocês e ofertando para vocês, vocês precisam ser cheios do amor de Deus. E esse amor não tem nada a ver com esse amor açucarado, piegas, hollywoodiano, esse amor do mundo que tem exclusivista e tudo mais. É o amor de Deus. E Paulo vai dizer, das dimensões desse amor, ele vai dizer que vocês precisam compreender esse amor de Deus e serem cheios desse amor de Deus, que é a própria presença de Cristo em vocês. Paulo ora dizendo: eu quero que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o homem interior, para que Cristo habite ricamente no coração de vocês. É verdade, Cristo já habita no nosso coração. Quando nós o recebemos, Ele habita por meio do seu Espírito em nosso coração. Essa é uma boa teologia. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês precisam mais do que isso. Vocês precisam ser cheios de Cristo, cheios do amor de Cristo. Vocês precisam entender que a intensidade do amor de Cristo vai mudar a maneira como vocês olham para o seu semelhante, a maneira como vocês se relacionam. Vai aumentar o seu nível de perdão, de tolerância, de graça, de misericórdia, de paciência, de resiliência. É só esse amor de Deus que é capaz de gerar isso em nós. Paulo vai dizer: vocês precisam ser fortalecidos mediante o homem interior, para que Cristo encha o coração de vocês. Ele vai dizer ainda mais, né? Ele vai dizer que suas raízes se aprofundem em amor, e essas raízes devem manter vocês fortes. Não é um amor superficial, mas é um amor profundo. Cristo precisa entrar nos meandros da nossa alma, na nossa interioridade, lá onde nós não conseguimos ir, e nos encher do seu amor. O amor na nossa alma. Irmãos, nós precisamos ser batizados no amor de Deus. Aqui está algo para a gente orar com intensidade: Senhor, me dá mais do seu amor. Porque não basta apenas a gente lutar por uma igreja em unidade, né? A unidade é algo fundamental para o cristão. E a gente deseja que a igreja ande unida. Nós desejamos que o marido e a mulher fiquem unidos. Nós desejamos que o sogro, a sogra, o genro e a nora se reconciliem, né? Estou olhando para o Otávio, está com sogro e sogra agora que voltaram, né? Está vendo? Não basta apenas a gente fazer aquele sentimento voluntarioso, dizendo assim: eu vou amar a minha sogra, eu vou amar o meu sogro, eu vou amar o meu vizinho. Aquela resolução de final de ano, não é assim, pastor? Tem aquela listinha, chega no final do ano, aí você põe na listinha. O que você quer para a listinha, meu filho? Eu quero me dar bem com o meu vizinho, eu quero tal. Não basta só isso, irmãos, porque a gente não tem força em nós mesmos. A sua boa vontade é boa, mas é fraca, é pequena. O que nós precisamos? Precisamos ser batizados no amor de Deus. Precisamos que esse amor penetre o fundo da nossa alma. E a carência desse amor tem que nos colocar de joelhos, gente.
fique de joelhos até que você seja embriagado e encharcado com esse amor. É isso que a igreja precisa. Nós só vamos andar em unidade entre nós se nós tivermos esse amor. Não se anda em unidade apenas ignorando os erros dos irmãos e sentando num lugar diferente, mas ali tratando o irmão com cortesia. A unidade do Espírito, absolutamente, ela vê a deficiência do irmão, mas mesmo assim ama o irmão. Mesmo assim está com o irmão, porque ele é o meu irmão. Paulo vai dizer, vocês precisam ser batizados nesse amor. Olha só o que o Paulo vai dizer no verso 18, também peço. Mais uma vez, o tema central da oração do apóstolo Paulo é o amor. Também peço, verso 18, que, como convém a todo o povo santo, não apenas ao pastor, isso convém a todo o povo santo. O amor não é algo que o pastor tem que ter pelas ovelhas apenas, mas é algo que todos nós precisamos. Isso é do povo santo de Deus. Se você faz parte do povo santo de Deus, você precisa também desse amor. Também peço, como convém a todo o povo santo de Deus, vocês possam compreender. Aí Paulo ora por compreensão. A gente precisa ter uma revelação de Deus. Compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então, Paulo ora que vocês possam compreender a largura do amor de Deus. A ideia é a seguinte, né? Esse amor de Deus cabe todo mundo, ele é largo, o guarda-chuva é largo. A quem você deve amar? Você deve amar a todos. Um amor sem seleção. Inclusive aquela pessoa que você não quer amar, você precisa amar. Você precisa de compreender a largura do amor de Deus. Deus ama você de forma indistinta e indiscriminada. Assim também, você precisa entender esse amor de Cristo e amar a todos. A largura do amor de Deus. Você deve compreender também o cumprimento do amor de Deus. O John Stott vai dizer que esse cumprimento significa que o amor de Deus é eterno, jamais acaba. O amor de Deus, não o amor humano, é eterno, jamais acaba. Isso serve para o seu patrimônio, patrimônio. É o matrimônio, né? Isso serve para o seu matrimônio. Às vezes a gente fala assim, o amor acabou, pastor. Você vai separar por quê, meu filho? O amor acabou. Não, talvez o seu amor acabou, mas o amor de Deus pela sua esposa não acabou não, filho. O amor de Deus jamais acaba. E é nesse amor que nós estamos fundamentados e alicerçados. É nesse amor que você se casou. É no amor de Cristo que nós estabelecemos as nossas alianças. Então, Paulo vai dizer, esse cumprimento do amor de Deus que jamais acaba. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 13, naquele capítulo poético sobre o amor, né? O amor é paciente, é benigno, não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se receita do mal, né? Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A ideia do paciente benigno, né? Esse amor elástico, esse amor com abas gigantes, com asas gigantes, para que jamais acabe. Cabe todo mundo debaixo desse amor, e esse amor jamais acaba. Paulo vai dizer também sobre a profundidade desse amor, ou seja, o amor de Deus e o nosso amor deve ir no mais fundo do poço para resgatar aquela pessoa que nós amamos. Não importa a vileza do pecado daquela pessoa, o amor de Cristo foi lá e resgatou aquela pessoa, assim como resgatou você e a mim. Nós precisamos amar de tal forma que a gente jamais abandone as pessoas, gente. Não, pastor, mas ele foi longe demais. O que ele fez foi imperdoável. Sim, mas o que nós fizemos para Deus também foi imperdoável. E ele nos amou. Não é isso? Tem uma música que diz, ele nos resgatou com imenso poder, livrou-nos da morte para um novo viver. Nos tirou de um poço, não é isso que Paulo vai dizer? Um poço de lama e perdição. Assim também, o amor de Cristo em nós vai onde as pessoas estão atoladas em seus pecados, em seus delitos,
e resgata essa pessoa. Então não importa a ofensa que você recebeu, você pode ir lá e resgatar essa relação por causa do amor de Cristo. E vai dizer também que esse amor não é apenas profundo, mas ele também é elevado. O John Stott vai dizer, esse amor também deseja que todos possam ir para o céu, que todos possam estar diante de Deus, né? Esse amor entre nós, irmãos, é que nos leva a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, para que ninguém se perca, para que nenhum de nós ficamos pelo caminho. A gente não deve dormir enquanto a gente vê as pessoas que nós mais amamos indo para o inferno. Isso não é amor, né? Nós precisamos amar e trabalhar para que todos possam conhecer o amor de Deus. Paulo vai dizer, olha, eu estou dizendo isso para que vocês compreendam o amor de Deus, mas eu sei que o amor de Deus é difícil de ser compreendido mesmo, mas olha mesmo assim. A gente jamais vai compreender a extensão do amor de Deus, porque a nossa mente é limitada, mas tentem experimentar um pouco isso. Comecem a praticar esse amor entre vocês e vocês vão se aprofundando cada vez mais. O meu desejo é justamente esse. Até que um dia, Paulo vai dizer no verso 19, então vocês, em um dia, vocês serão preenchidos com toda a plenitude da vida e poder que vem de Deus. O John Stott vai dizer que essa tradução, a tradução melhor para esse texto, é essa ideia que Paulo está orando para que a gente seja perfeito e ame perfeitamente, assim como Deus é perfeito e ama perfeitamente. O que John Stott está dizendo, e Paulo está dizendo, é o seguinte, que nós ainda amamos imperfeitamente. Porque nós não somos perfeitos. Mas nós devemos orar, e sabendo que oramos segundo a vontade de Deus, porque esse é o nosso destino, irmãos. Um dia todos nós amaremos perfeitamente. Nosso amor ainda é trôpego, é falho, é cheio de rachaduras, e nosso coração ainda é endurecido, mas nós precisamos orar, porque Deus deseja nos dar um amor perfeito, assim como Ele é perfeito, assim como Ele ama perfeitamente. E se você vai se enfraquecer pelo caminho, saiba que esse é o seu destino. Quando estivermos diante do Senhor, nós amaremos perfeitamente, e seremos perfeitos assim como é perfeito o nosso Senhor. Aí você vai dizer, como isso é possível, pastor? Como é possível ser uma pessoa perfeita? Eu sou tão pecador, está no meu DNA, está aqui, uma segunda pele em mim, o pecado, eu sou tão egoísta, eu sou tão mau, eu sei que eu não amo perfeitamente as pessoas, como isso é possível? Como Deus vai fazer isso? Paulo parece que antecipando essa objeção, ele termina dizendo no verso 20, a Deus toda a glória, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é impossível. É impossível mesmo. Mas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você não consegue compreender o plano de Deus para você. É muito maior do que a gente pensa. A gente ora pedindo ao Senhor, eu quero essa grande bênção, mas ela é tão grande. Aí Paulo está dizendo, Deus quer muito mais. Ele é capaz de fazer muito mais, Ele tem pensamentos mais elevados do que esse, Ele vai fazer isso na sua vida. Esse é o nosso destino, gente. Então, quando nós oramos assim, nós oramos segundo a vontade de Deus, e Deus há de responder às nossas orações. Amém? Vamos orar por esse amor, então, nessa manhã? Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela revelação dessa palavra, Senhor, pelo imperativo que essa palavra nos impõe nessa manhã. Pai, nós precisamos ser batizados no Seu amor. E eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, e eu oro por mim também, Senhor. Como a Tua palavra diz, nós nos colocamos de joelhos diante do Pai, e nós Te pedimos, enche-nos com esse amor, Senhor. Esse amor que é incondicional, esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, esse amor que jamais acaba. Ó Deus, as barreiras entre nós e nosso próximo já foram quebradas por causa do sangue da cruz. Que assim seja, que essa seja a realidade entre nós, Senhor. Que o Teu Espírito, que é o vínculo da paz, que é o Espírito da unidade, da concórdia, da convergência, possa atuar na nossa mente e no nosso coração. Que sejamos promotores dessa paz e dessa reconciliação, Senhor. Nós vamos voltar para as nossas casas, para os nossos relacionamentos.
Ó Deus, dá-nos uma mente capaz de compreender a largura, a extensão, a profundidade, a altura do seu maravilhoso amor. E faz-nos perfeitos, Senhor, assim como Tu és. Queremos amar perfeitamente assim como o Senhor ama. Portanto, Senhor, nos ajuda por meio do Teu Espírito, nos encha de Cristo, da plenitude de Cristo, para que a Tua beleza, a beleza do Seu amor, se veja em nós, e através de nós e entre nós. Faça assim, Senhor, esse é o nosso desejo. Nós sabemos que esse é o Seu desejo também. Oramos assim por causa de Jesus. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Vamos cantar ao Senhor. Vamos cantar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.
abençoe você. Um bom domingo. Nos vemos à noite.